Olá, pessoal. Voltamos aqui com a parte de Brasil Colônia. Tá? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a escravidão. Tá? A escravidão no Brasil Colônia, ela deu a tônica de todo o mundo do trabalho, tá? No que diz respeito ao entendimento do que é o trabalho, de quem trabalha. Tá? A escravidão também ela deixou, né, nessa sociedade colonial, imperial e ainda com resquícios hoje na republicana, uma mentalidade de desvalorização do trabalho braçal, por exemplo, né? A população afrodescendente, após o fim da escravidão, não teve nenhum tipo de assistência, então ela foi, né, até hoje, acaba sofrendo as consequências negativas da escravidão, tá? Não só do ponto de vista econômico, mas social, educacional, né? Então, basicamente, quase todos os índices, né, em termos de qualidade de vida, tá? Então, a escravidão ela vai além do período em que ela vigorou no Brasil, tá? Então, ela deixa consequências e sequelas até os dias de hoje, tá bom? Quando a gente fala de trabalho, então, no período colonial, tá? Como eu disse, a lógica do trabalho é a lógica da escravidão, tá bom? Então, o trabalho assalariado, que a gente entende como um trabalho digno hoje, isso simplesmente não existia, tá bom? Então, os primeiros escravos no Brasil foram os indígenas, tá? A escravidão indígena, ela não deu certo, os indígenas, eles resistiram, né, na medida do possível, fugiram cada vez mais para o interior do país, tá? Então, isso fez com que os portugueses, que já tinham a prática, né, e o comércio da escravidão na África, substituir essa mão de obra indígena com a mão de obra, né, de cativos lá da África, tá bom? Era um comércio extremamente lucrativo, então para Portugal também era interessante, né? Porque ganhava com a venda de mão de obra, tá? E ganhava com a produção aqui nessa colônia também, tá bom? Então os primeiros escravos vieram para cá na década de 1550, tá? E a partir dali a escravidão ela só aumentou no que diz respeito ao número de indivíduos que vieram para cá, tá bom? O escravo, ele é tratado como uma mercadoria, como um objeto, tá? Ele não tem direitos, né? Ele não é entendido como ser humano, ele não tem direito a ter direitos, tá? Ele é completamente excluído da sociedade brasileira nesse momento, tá bom? A gente vai ver que a escravidão, ela foi utilizada em quase todas as atividades econômicas do país, tá bom? Durante todo o período colonial. Mas a gente vai ver que, principalmente nos nossos litorais, Nordeste, Rio de Janeiro, tá? No entorno ali da Bahia, Pernambuco, no entorno do Rio de Janeiro, São Paulo, a escravidão não foi muito forte, tá? Porque eram rotas do comércio internacional. Então, havia uma rota para a Bahia e outra rota para o Rio de Janeiro. Tá? Então, essas rotas trouxeram milhões de indivíduos para cá. Tá? Há quem trabalhe com o número de 10 a 12 milhões de indivíduos escravizados no continente africano. Tá? Há quem trabalhe com o número 4 ou 5 milhões de indivíduos que vieram para o Brasil. Tá? Então, são estimativas que fazem com que a gente veja que pelo menos 40% da população cativa da África veio para o Brasil. Tá? Então, é muita coisa. Então, nossa mão de obra, portanto, era uma mão de obra cativa da África, tá bom? Esses indivíduos vêm inicialmente para trabalhar, né, na produção açucareira do Nordeste, porém vão trabalhando em outras atividades também, tá? Então, outras produções agrícolas, tá bom? No mundo da pecuária, muito pouco, tá bom? Na mineração, bastante. Então, a gente vai ver que a maioria dos indivíduos que trabalhavam nas minas, na região de Minas Gerais, né, Goiás, Mato Grosso, eram escravos. Tá bom? Então, para além desses escravos que eram utilizados nesses serviços, né, de extração de metal precioso, serviço agrícola, haviam também os escravos urbanos. Tá? Então, esses cativos eles poderiam ser divididos em escravos de aluguel ou escravos de ganho. Tá? Escravo de aluguel é quando o indivíduo alugava um escravo dele, né, que fosse competente em alguma coisa, um carpinteiro, digamos assim. Então, eu alugo o trabalho desse indivíduo, tá, por um X. É comum nas cidades, principalmente a partir do século XIX,
que uma porcentagem desse dinheiro ficasse com os cativos, tá? E a partir disso, eles conseguiam, muitas vezes, guardar dinheiro suficiente para comprar a própria liberdade, tá bom? Os escravos de ganho também, tá? Os escravos de ganho é aquele que sai para a rua para buscar qualquer tipo de serviço e traz, no fim do dia, o conseguiu, né? Muitas vezes são mulheres, por exemplo, que fazem doces ou comida, né? E saem para vender em barracas ou como vendedoras ambulantes, né? E no fim do dia esses indivíduos trazem, tá, o lucro que eles obtiveram da venda, tá? Era muito comum também que eles ficassem com uma parte desse dinheiro, tá? E com isso, mais uma vez, juntavam dinheiro e conseguiam comprar a sua liberdade. Então, na cidade, a chance de um escravo se tornar um homem livre era um pouco maior, tá? Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre as revoltas do período colonial. Nós podemos destacar dois tipos de revolta, tá? Essas que a gente vai ver agora são as chamadas revoltas nativistas, tá? Uma revolta nativista, pessoal, é uma revolta que se volta contra um problema pontual, tá? Ela não é uma revolta contra o sistema colonial e não tem o objetivo de separar o Brasil ou partes dessa colônia do Império Português, tá? É um problema pontual. Uma vez resolvido, acabou a revolta, acabou esse movimento de rebelião, tá? Primeira que a gente vê, revolta dos Beckman, no Maranhão, tá? Os irmãos Tomás e Manuel Beckman, eles lideraram uma revolta, tá? Porque eles e outros tantos indivíduos da elite maranhense estavam insatisfeitos com o rumo que a colônia levava. Primeiro, é uma colônia muito distante, tá? Um pedaço da colônia muito distante. Então, os escravos que vinham da África nem sempre chegavam ali, quando chegavam com um preço muito grande, tá? Que não era atrativo para o traficante trazer esse indivíduo até lá em cima. Era mais fácil deixar no Rio de Janeiro ou em Salvador, tá? Para além disso, produtos vindos da Europa também não chegavam com muita frequência. Em contrapartida, essa Companhia de Comércio do Maranhão, Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, né, fundada pelo rei com o objetivo de tentar dinamizar a economia local, a gente vai ver que essa companhia fez o seguinte, ela, na hora de comprar os produtos, né, da elite local, jogava o preço lá embaixo para poder revender com mais lucro lá no continente europeu, e esses indivíduos da companhia, né, essa empresa também ficou responsável por trazer algumas centenas de escravos por ano, tá? Coisa que não fizeram. Então, na prática, essa companhia que foi montada para resolver problemas, não resolveu. Para além disso, como havia falta de mão de obra de escravos da África, e como a gente viu em outra parte, a lógica do trabalho, a lógica da escravidão, então não se entendia a possibilidade de pagar um indivíduo um salário para que ele trabalhasse, seja onde for, tá? Então, esses colonos, muitas vezes, escravizavam os indígenas, e com isso, né, entraram em conflito com os jesuítas da região, né? Já que os jesuítas, nas suas reduções, defendiam, né, protegiam esses indígenas, tá? A gente vai ver que esses indivíduos, Tomás, Manuel e outros tantos, foram presos, tá? Alguns foram mortos, porque nesse exato momento o rei não está, né, disposto a sentar e negociar com nenhum colono, tá? A colônia serve para dar lucro, para mais nada. Então, esses indivíduos aqui não têm direito a exigir qualquer coisa que seja do rei. E o rei, menos ainda, tem obrigação de fazer, tá? Então, o rei faz ou não faz de acordo com a sua conveniência. Outra guerra nativista, tá, foi a Guerra dos Emboabas. Ela aconteceu na região de Minas Gerais, tá bom? Aconteceu depois que os paulistas, né, lá no final do século XVII, virada para o século XVIII, na década de 1690, os paulistas encontram ouro na região de hoje é Minas Gerais, tá? Então, na cabeça deles, só eles deveriam fazer a exploração desse mesmo ouro. No entanto, quando o ouro é descoberto, milhares, né, centenas de milhares de indivíduos, nas décadas seguintes, entraram na região onde hoje é Minas Gerais, né, para buscar ouro. Para o rei, isso não era um problema. Contanto que pagasse o imposto, não fazia diferença se o sujeito era paulista, né, ou pernambucano, do Brasil ou de Angola, contanto que pagasse o imposto.
Para o rei, quanto mais pessoas explorando, mais imposto ele ganha. Então, para ele é bom. Para os paulistas, não. Tá? Então, depois de uma série de embates entre paulistas e emboabas, os paulistas chamavam esses forasteiros, né, os não paulistas, essencialmente, principalmente os portugueses, né, chamavam esses sujeitos de emboaba, tá? Era um xingamento. Então, a guerra dos emboabas acabou com a derrota dos paulistas. Tá? E esses mesmos paulistas insatisfeitos adentraram ainda mais o território. Tá? E foram encontrar ouro onde hoje é território de Goiás, tá? E Mato Grosso. Então, isso fez com que esses sujeitos se interiorizassem ainda mais. Tá? Outro conflito importante foi a Guerra dos Mascates. Tá bom? Os senhores de engenho de Olinda, né, a principal cidade da capitania de Pernambuco, né, onde os senhores de engenho orbitavam, muitos desses senhores estavam muito endividados com os comerciantes, né? Os senhores de engenho chamavam os comerciantes de mascate, né? Um tipo de xingamento, de desvalorização da atividade comercial. Então, esses comerciantes emprestavam muito dinheiro para os senhores de engenho, só que esses sujeitos, né, os senhores de engenho, não conseguiam pagar, tá? Então, ficava aquele clima tenso entre comerciantes e senhores de engenho. Tá? Quando os comerciantes pretenderam elevar Recife da condição para a condição de cidade, né? Com isso ganharia uma Câmara de Deputados, se tornaria politicamente independente de Olinda. Tá? Esses senhores de Olinda ficaram bastante preocupados. Resultado, os dois grupos se enfrentam. Tá? Comerciantes vencem. Tá? Com o passar do tempo, Recife vai se tornar uma vila, vai ganhar mais autonomia política, tá? E interessante a gente notar que Olinda não é porto, Recife sim. Então, até para o escoamento da produção da cana-de-açúcar de Pernambuco, esses senhores de Olinda deveriam passar pelos comerciantes recifenses, tá bom? Por fim, a gente vai ver a revolta de Vila Rica ou a revolta de Filipe dos Santos, tá? Filipe dos Santos era um minerador, tá bom? Acabou se envolvendo em um movimento, liderando alguns outros mineradores contra as casas de fundição, né, que foram postas em Minas Gerais. Então, como é que se fazia antes do pagamento do imposto, tá? Chamado quinto? Antes de 1720, tá? O indivíduo de boa-fé tinha que ir até uma instituição do governo, deixar 20% do que ele pegou e ficar com os outros 80%. Tá? O problema é que o ouro no Brasil era, em geral, ouro de aluvião, ou seja, ouro em pó. As pepitas eram muito pequenas. Aquelas pepitas grandes eram muito difíceis de achar. Né? O ouro não é em Minas exatamente. Não era, né, tirado em Minas. Então era muito fácil de contrabandear, né? Ou como se dizia na época, fazer o descaminho. Então, para tentar evitar esse descaminho, a coroa de Portugal coloca a casa de fundição e, a partir do momento em que o indivíduo tira, seja qual quantia de for de ouro, ele tem que ir na casa de fundição, deixar 20%, e o que sobrasse seria transformado em pequenos tabletes, tá? E levaria um selo real, e aí sim, aquele ouro está legalizado, ele poderia utilizar do jeito que ele achar mais conveniente. Tá? Então, isso era uma forma de tentar coibir o descaminho. Tá? Não deu certo, né? O contrabando continuou existindo, e no caso desses revoltosos aqui, eles foram presos e punidos. Tá? Uma punição extremamente violenta. Tá? Então, a gente vai ver que, no sentido de manter a sua autoridade, Portugal não estava disposta a transigir com esses sujeitos. Então, qualquer tipo de ameaça mais profunda, Portugal reprimia com violência. Agora, vemos duas